Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana fazemos uma radiografia ao mercado imobiliário em Portugal com uma das maiores empresas de franchising de mediação imobiliária do mundo. Mas antes veja o retrato da Era Portugal. A Era foi criada nos Estados Unidos em 1971 com uma missão clara: introduzir no setor da mediação imobiliária o melhor da tecnologia da altura, o fax, de forma a tornar o negócio mais eficiente e mais rápido para os clientes. Em 1973, a empresa foi pioneira ao desenvolver o primeiro programa de garantia dos Estados Unidos. Hoje em dia, a Era faz parte do maior grupo de franchising imobiliário do mundo, a Realogy, que está presente em mais de 100 países, com mais de 13.500 agências e 245 mil comerciais. Em Portugal, a Era foi a primeira rede de mediação imobiliária a surgir no país, em 1998, pelas mãos de 4 empresários. A estratégia da Era Portugal passa por garantir aos franchisados a conquista de controlo de uma zona geográfica de atuação. Atualmente, a rede conta com mais de 180 lojas em Portugal, espalhadas por 18 regiões do país. No total, são 2.000 profissionais que trabalham para vender ou arrendar 150 mil imóveis em carteira. Mas a Era não vai ficar por aqui. O número de interessados na abertura de novas lojas tem aumentado devido à notoriedade da marca e à alta rentabilidade do negócio, com taxas entre os 25% e os 30%, muitas vezes com um payback de investimento inferior a 2 anos. Depois do impacto forte da crise no setor imobiliário em Portugal, em 2011 e 2012, o volume de negócios da Era voltou a crescer em 2013. No ano passado, as vendas aumentaram 21% para este ano. O objetivo é crescer 20%. E para analisar a história e a estratégia da empresa é nosso convidado Miguel Poisson, diretor-geral da Era Portugal. Miguel, muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios. Começo por lhe perguntar, a Era foi criada em 1971 com a visão de utilizar a última tecnologia da altura, que era o fax, para prestar um serviço mais eficaz, mais eficiente, mais rápido aos clientes. Ainda há esta preocupação na rapidez da resposta? De facto, o nosso negócio nasceu para potenciar ou para otimizar, no fundo, todo o fluxo de comunicação nos Estados Unidos, quando a mobilidade é culturalmente muito elevada. E, portanto, nessa altura, nos anos 70, foi aí que a Era nasceu, para poder potenciar, através, na altura, do telex ou do fax, poder potenciar todo o fluxo de informação e, portanto, a partir daí, entretanto, as coisas mudaram muito, obviamente, enfim, a evolução tecnológica foi tremenda e continua a ser tremenda. E nós, portanto, lançámos a Era em 1998, em Portugal. Fomos a primeira rede internacional a chegar a Portugal. Apanhámos um mercado muito, enfim, com muita falta de maturidade, um mercado que evoluiu muitíssimo nos últimos anos. E hoje em dia o que eu posso dizer é que as práticas, conhecendo um bocadinho o que se faz na mediação imobiliária em todo o mundo, eu posso dizer que as práticas de mediação imobiliária em Portugal hoje estão seguramente ao mais alto nível e não têm nada a ver com, portanto, não têm nada a perder com as melhores práticas que sejam nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. Portanto, hoje em dia o mercado português evoluiu muito. Não está na empresa desde o nascimento, em 1998, mas com certeza que sabe como é que foi esse início. Sendo que o mercado não estava maduro, como o Miguel Poisson acabou de dizer, nesta área da mediação imobiliária, foi difícil romper com tradições, com uma cultura mais tradicional, mais boca a boca, mais de contactos e de confiança que os portugueses têm? Foi muito duro, mas foi ao mesmo tempo muito aliciante em termos de percurso. Nós encontramos um mercado em que o serviço oferecido ao cliente final deixava muito a desejar. E, portanto, quanto menos profissional fosse naquela altura o serviço de mediação, mais difícil era encontrar clientes. E, portanto, nós viemos revolucionar completamente, fomos, de alguma forma, os rule-makers do mercado da mediação em Portugal, e viemos implementar algumas práticas, alguns procedimentos a nível de contratos de mediação imobiliária, de regras de comissionamento, desenvolvemos muito o marketing, a tecnologia, complementámos muito os serviços e, sobretudo, implementámos algo que fazia muita falta, que era uma grande rede de franchising, que não existia, esse conceito não existia na altura, em que nós apostámos muito na captação de empresários fora da mediação imobiliária. Portanto, nós nascemos muito pela captação
de empresários que criaram as suas startups, portanto, pessoas que não tinham qualquer experiência na mediação imobiliária. Sem vícios. Sem vícios, sim, podemos dizê-lo dessa forma. E, portanto, foi muito mais fácil a implementação e a interiorização daquilo que era verdadeiramente importante no serviço da mediação imobiliária. Portanto, muito se desenvolveu desde essa altura. Foi uma rede cujo desenvolvimento assentou em pessoas que vieram da área farmacêutica, da área da grande distribuição, enfim, da área bancária também, de variedíssimas áreas de atividade. E, obviamente, que as coisas foi uma forma de trazer, de inovar, foi uma forma de posicionar a ERA como uma empresa diferente na altura, que teve um longo percurso, com muitas pedras no caminho, mas que soubemos, enfim, dia a dia, mês a mês, ano, conseguimos ultrapassar e hoje estamos muito bem posicionados num mercado que é um mercado com enorme potencial e é um mercado que está nesta altura, do ponto de vista conjuntural, a melhorar muito e isso agrada-nos muito. E em relação aos 4 empresários portugueses que fundaram a ERA em Portugal, algum deles ainda se mantém ligado à empresa? Mantêm-se os 4, portanto, 3 portugueses e um espanhol. Portanto, mantêm-se ligados ao grupo, muito presentes, têm uma importância muito importante no próprio desenrolar das nossas atividades e nas decisões estratégicas do nosso grupo. Portanto, são pessoas muito presentes e pessoas que conhecem tudo desta empresa, muito ligados ainda às pessoas e, portanto, enfim, temos beneficiado muito desse aporte, que é um aporte de muitos anos de experiência também. E quais é que são as principais vantagens de pertencer a um grupo internacional, que é o maior grupo de franchising de mediação imobiliária em todo o mundo? Neste momento, o que eu posso dizer, se nós olharmos para as grandes estatísticas, as que são publicadas a nível mundial, que apontam para números de sucesso da ordem inferiores a 20% no lançamento de negócios, não é? Até se diz muito nos Estados Unidos que 85% das empresas criadas ou dos novos negócios criados não têm sucesso e aqui nós vivemos exatamente uma situação contrária, ou seja, o facto de ser um conceito de franchising, ou seja, um conceito que tem mais de 40 anos de experiência, minimiza muito o risco e garante também uma rentabilidade a quem investe na marca muito superior. E, portanto, eu diria que a ERA foi evoluindo nesse sentido também. Nós fizemos um percurso muito interessante em Portugal, somos a filial da europeia com melhor rentabilidade, o que nos deixa muito orgulhosos, e temos implementado e temos adaptado a metodologia de trabalho às características do mercado português e podemos dizer que hoje em dia, e lutamos por isso todos os dias, nós queremos que todos os empresários que apostem nesta marca tenham uma alta rentabilidade no negócio e queremos garantir que essa seja a mais alta do mercado, ou continue a ser a mais alta do mercado imobiliário, da mediação imobiliária em Portugal. E, por outro lado, damos um grande acompanhamento no terreno através de equipas de consultores que pertencem, no fundo, ao Master e que acompanham os franqueados no lançamento do negócio e durante todo o contrato, o que minimiza muito o risco, o que otimiza o payback do investimento e que dá uma segurança a quem investe na marca muito superior. O Miguel falou agora nesta resposta várias vezes a palavra rentabilidade, disse que a subsidiária portuguesa é a mais rentável da Europa. Como é que explica esse sucesso e de que rentabilidade é que estamos a falar? Olha, a rentabilidade do investidor tem muito a ver, por um lado, por todas as ferramentas que são colocadas à disposição. Eu falei há pouco de algumas ideias que são fundamentais. Para podermos otimizar o nosso negócio, é muito importante hoje em dia termos uma tecnologia de ponta, práticas de marketing muito adaptadas às necessidades do mercado, termos os serviços que efetivamente os clientes procuram, ter uma formação de base para todas as nossas equipas comerciais e todos os nossos diretores comerciais e todos os nossos franqueados, enfim, algumas funções administrativas, estarem dotados de todas as ferramentas e todo o conhecimento para poderem oferecer um serviço de excelência ao consumidor final. Mas isso não acontece nas outras subsidiárias europeias, ou seja, em que é que a portuguesa se distingue das outras? Por exemplo, em concreto, nós desenvolvemos uma equipa de consultores que pertencem ao Master, que acompanham as nossas lojas, tanto no arranque como durante todo o contrato. Isso foi uma inovação que nós trouxemos para Portugal. E é uma inovação, curiosamente, não só foi replicada em Portugal, como está a começar a ser replicada noutros países a nível europeu. Temos muitos casos, enfim, são poucos os setores de atividade onde o payback do investimento é inferior a 2 anos, como acontece
acontece em muitos casos na nossa rede, e com taxas de rentabilidade também muito interessantes, podem chegar a 25%, 30% para quem investe na marca. Portanto, estou a falar do empresário, e obviamente os empresários hoje em dia, quando tomam a sua decisão de investimento, olham muito para a marca, a credibilidade que essa marca transmite no mercado, e olham muito, obviamente, para a rentabilidade. E a rentabilidade, não só a rentabilidade do negócio, como o próprio risco, a minimização de risco, no caso de um franchising, é logo minimizada à partida pelas metodologias de trabalho que existem, mas também pelo acompanhamento que é dado durante todo o período do contrato. E falando de franchising, que condições é que exige a ERA para que um novo empresário ou um empreendedor queira fazer parte desta rede de franchising, abrir uma agência ERA? Olha, nós temos dois modelos que são diferentes, dois modelos de abertura de loja. Temos as lojas tradicionais, que são lojas que nós tendemos a desenvolver em zonas geográficas específicas, ou seja, quando é atribuída uma zona a um empresário, ele será responsável, no fundo, pela utilização da marca e pela comercialização de todos os imóveis localizados naquela zona. Isto são, portanto, estou a falar daquilo que são as nossas lojas standard. Temos outro modelo, que é um modelo que nós chamamos Loja Mais, que é um modelo muito interessante na medida em que nos permite estar presentes em zonas geográficas mais pequenas para ter uma maior proximidade com as comunidades locais, e que permite e que tem vindo a crescer muito por razões muito específicas do contexto de economia atual em Portugal. Hoje em dia é uma economia em que existe muito desemprego, é uma economia em que o acesso ao crédito continua a ser difícil, apesar de ter melhorado, continua a ser difícil, e com uma migração de pessoas, que, enfim, muitas pessoas muito bem preparadas que tendem a deixar o país. E este novo conceito de Loja Mais é um conceito que permite aos empresários não só poderem desenvolver o seu negócio quase à porta de casa ou na zona de residência, poderem criar emprego nessas zonas, que são muitas vezes zonas do interior ou zonas, enfim, atingidas pelo flagelo do desemprego, e, portanto, permite criação de emprego nessas zonas, e evita, obviamente, terem que optar por outros países como Angola, como Brasil, como tantos outros países, onde muitas vezes as condições de trabalho que vão encontrar são muito mais difíceis do que aquelas que eles anteviam à partida, e, portanto, este conceito de Loja Mais permite, tanto através de loja standard para, enfim, para zonas geográficas um pouco mais abrangentes, como para lojas mais, que são aquelas que permitem captar empresários com uma capacidade financeira menor, mas com grandes competências para poderem desenvolver um negócio. E, portanto, estamos muito atentos a esse tipo de empresários. E que tipo de perfil de empresários é que normalmente recorre à ERA interessados para abrir um negócio de franchising? Alguém que, por exemplo, também já tem outras lojas ERA? É comum haver um proprietário de várias lojas ERA? É mais comum serem lojas individuais? Como é que funciona? Ambos os cenários são possíveis. Nós temos hoje em dia franqueados que têm 2 lojas, 3 lojas no nosso grupo, é normal. Portanto, à medida que nós vamos avaliando os resultados e a capacidade de gestão dessas pessoas, vamos dando a possibilidade de crescerem dentro da ERA. Por outro lado, nós somos apologistas de olhar muito mais para o perfil das pessoas, e, portanto, eu diria que a capacidade de liderança e algumas características comerciais das pessoas são muito importantes na seleção desses franqueados. Não temos opções relativamente a algumas áreas de proveniência, que seja da área imobiliária, financeira, etc. Nós olhamos muito para o perfil das pessoas, olhamos muito para as suas capacidades, e depois questões como a determinação, a resiliência das pessoas, a vontade de concretizarem um sonho, de criarem o seu próprio negócio, são absolutamente fundamentais, e nós temos, e isto dá-nos muita satisfação, ver pessoas que encontraram, enfim, que apanhamos em alturas difíceis da sua vida, e que, através de um trabalho que foi desenvolvido, por exemplo, como comercial da ERA, e, enfim, com todo o empenho e determinação, conseguiram crescer dentro da organização, e hoje em dia são franchisados de 1 ou 2 lojas da ERA com uma progressão pessoal e profissional fora do comum, e que nos deixa muito satisfeitos, porque foi através da ERA, no fundo, que foram catapultados para um nível, enfim, de vida superior e de realização pessoal e profissional mais elevado. E tendo em conta os 2 modelos diferentes de franchising que me falou, estamos a falar de que valores e que tipo de contrato, por quantos anos, com royalties,
de que valores? Como é que funciona na prática, para quem estiver interessado? Olha, portanto, esses valores são públicos. Nós, enfim, dentro do conceito de loja mais como de loja standard, os royalties que são pagos são de 7% da faturação das lojas, com uma contribuição de 2% para um fundo de publicidade que nós otimizamos e que devolvemos, no fundo, ao empresário através da divulgação da marca, de campanhas que são realizadas, de toda a criatividade que é colocada nas campanhas que nós levamos a cabo e, portanto, são condições, sobretudo, que garantem, como eu disse há pouco, paybacks muito curtos, que é muito importante e nós queremos, obviamente que muitos empresários procuram a marca Era porque ouviram também e assistiram e fizeram parte de alguns projetos, muitos deles até internamente, fizeram parte de muitos projetos que tiveram um payback muito rápido e, portanto, obviamente é uma das componentes muito importantes, ou uma das variáveis muito importantes na decisão do investimento. E qual é o investimento dessas lojas? O investimento, portanto, para uma loja standard normal são 22.500 euros, mais IVA, sendo que da loja mais, que é uma loja de nível, portanto, os tais que são mais localizadas em comunidades mais pequenas e com uma maior proximidade, são valores de 15.000 euros, mais IVA também, e portanto são valores... Contratos renováveis? São contratos, normalmente nós estipulamos por 5 anos, e são contratos que são depois obviamente renováveis e que garantem uma grande tranquilidade às pessoas, porque o que nós queremos garantir, muito mais do que os valores, é a otimização e o retorno desse investimento que nós queremos potenciar, porque é essa rentabilidade que nos faz vender e desenvolver mais a nossa marca em Portugal. O facto deste grupo ser muito grande a nível mundial leva também que tenham outras marcas de redes de franchising de imobiliário, como a Century 21, que também está em Portugal. Não acaba por haver uma canibalização dentro do mesmo grupo de imobiliário, com diferentes marcas a operar nos mesmos mercados e com o mesmo tipo de oferta? Eu penso que não. Eu acho que a concorrência é muito saudável. Aliás, a nossa economia muitas vezes até peca por falta de concorrência em vários setores de atividade. Não é certamente o caso da mediação imobiliária, onde existem hoje em dia mais de 2.000 agências imobiliárias a operar em Portugal, muito menos do que eram há alguns anos, talvez metade das que eram há 3 ou 4 anos, mas que é muito importante porque toda esta crise pela qual passámos nos últimos 3 anos foi muito importante para perceber quem é que eram os verdadeiros profissionais da atividade e aqueles que estavam preparados para fazer face à exigência do mercado, à exigência do próprio cliente final. E eu costumo dizer isto, e é uma grande realidade no nosso caso, é que nós aproveitámos esta fase de crise para fazer grandes investimentos em pilares absolutamente cruciais na nossa atividade e é isto, e portanto posicionámos-nos no fundo agora numa pole position para poder capitalizar nesse investimento nos próximos anos. E que investimentos foram esses? Portanto, estamos a falar de investimentos a nível de tecnologias de apoio, por exemplo, de CRMs com o nosso cliente final. Estamos a falar, renovamos todo o nosso site com motores de busca inteligentes, que era um conceito inexistente a nível mundial na área da mediação imobiliária, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem em países tendencialmente mais avançados. Desenvolvemos algoritmos de pesquisa inteligentes em que através de uma pesquisa, ligando, por exemplo, a tipologia, a localização, com uma garagem, com uma piscina, poder escrever, enfim, um bocadinho na linha do Google, por exemplo, em que através de pesquisas desse género muito mais rápidas e muito mais eficazes, damos exatamente aquilo que o cliente procura. Lançamos campanhas também específicas, estamos a lançar nesta fase a Minha Casa, que é uma campanha específica em que a pessoa propõe a casa ideal e recebe a nossa escolha de casa dentro das 150.000 casas que nós temos hoje em dia disponíveis na Era. E, portanto, esse desenvolvimento em tecnologias, o desenvolvimento no próprio software de todas as nossas lojas trabalham com um software uniforme, que é exatamente o mesmo, muito otimizado, que é um software até que está a ser hoje em dia olhado por outras empresas a nível europeu também. E, portanto, aproveitámos este tempo para olhar para dentro também um bocadinho, para otimizarmos, para cortarmos todas as gorduras que podíamos cortar na nossa organização também e para otimizarmos aqueles que são os pilares fundamentais e que nos trazem, que nos projetam para a posição onde estamos atualmente.
E atualmente a Era Portugal tem 180 lojas no país. Há espaço para crescer, tendo em conta que há muitas outras empresas também de mediação imobiliária, como referiu? Há espaço para crescer. Nós estamos neste momento a fazer uma aposta muito grande na qualidade. Portanto, o que nós sabemos, estamos muito presentes a nível nacional, mas temos espaço para todos os empresários que nos procurem e nos quais vejamos, enfim, potencial e vontade de levar a cabo o seu próprio negócio. Eu diria que nós estamos hoje em dia muito obcecados pela qualidade, porque é um mercado onde a quantidade enfim, cada vez menos a quantidade diz o que quer que seja, é muito importante. Nós temos a capacidade. Se distinguir das outras. Exatamente. E a qualidade, enfim, este foi um setor muito atingido no passado por grandes balões de ar, em que depois, enfim, que com um pequeno alfinete rebentavam, e portanto muita promessa ao cliente final e um serviço que não correspondia às promessas. E, portanto, nós focámos muito toda a nossa estratégia na confiança, obviamente na confiança, e obviamente em tornar a marca Era como uma verdadeira escola de gestão. Nós formámos mais de 500 empresários nos últimos anos, com uma taxa de mortalidade muito reduzida, que poderá andar em níveis inferiores a 5%. Portanto, estamos aqui a falar de taxas de sucesso elevadíssimas, e é isto que nos tem feito trabalhar cada vez mais, sabendo à partida que os modelos nunca são perfeitos, mas nós corremos atrás dessa perfeição, é a nossa utopia, é fazer melhor todos os dias, envolvendo os nossos clientes, recebendo com uma ligação cada vez mais próxima e tentando obter cada vez mais o feedback dos nossos clientes, através de redes sociais, através de vários meios que são postos à disposição. E há algum limite para lojas em Portugal? Até onde é que a Era pode crescer no país? Bom, isto limites não existem, como é normal nestas. Existem sim modelos, necessidades que têm que ser correspondidas tal como nós. O mercado já não cresce, não é? Por exemplo, no caso das lojas standard, nós estávamos muito presentes a nível nacional, um mercado que estávamos, enfim, presentes em todos os distritos a nível nacional, em muitos concelhos, e conseguimos desenvolver, através de muita inovação, este conceito de loja mais, onde à partida se dizia que não havia potencial. Há muito potencial de crescimento, tanto nas lojas standard como nas lojas mais, e portanto, à medida que vão surgindo, o próprio sistema da mediação imobiliária está em transformação. O próprio cliente exige cada vez mais de nós. Dou-lhe dois ou três exemplos do que está a acontecer atualmente. Por exemplo, este novo regime para residentes não permanentes em Portugal, ou seja, por exemplo, reformados franceses que venham viver para Portugal 6 meses por ano, têm acesso a uma isenção na tributação das suas pensões durante 10 anos. Portanto, benefícios fiscais muito interessantes. Não imagina a quantidade de pedidos que nós temos diariamente de reformados franceses que vêm viver para Portugal e já começaram a comprar casas em Portugal, e isto está a começar. Portanto, nós temos um fluxo, tivemos centenas e centenas de pedidos a nível nacional. Temos algumas zonas, por exemplo, do Algarve, onde se calhar 60% a 70% dos pedidos são provenientes de reformados de países da União Europeia. E tem que criar secções específicas para esse tipo de casos, obviamente tanto para esse caso de não residentes permanentes, como para vistos gold também. Exatamente, temos que desenvolver a nossa atividade para poder dar resposta a questões jurídicas, por exemplo, a questões fiscais, a questões e o próprio acompanhamento administrativo na compra de uma casa, que tem as suas particularidades também. É importante poder oferecer esse serviço ao cliente final, porque hoje em dia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, comprar uma casa exige alguns passos que têm que ser verificados para que seja feita a compra em segurança. E, portanto, e cada vez mais a nível em Portugal, enfim, a mediação imobiliária tem vindo de forma crescente. Enfim, dentro do total das transações em Portugal, a mediação imobiliária tem vindo a conquistar muito espaço e tenderá para os 70% ou 80%, como já existe noutros países do mundo. Miguel, podemos dizer que o pior da crise económica no setor do imobiliário já passou, já se começa a notar uma maior procura por imóveis, tanto para compra como para arrendamento? Sem dúvida. Enfim, eu diria que o ponto de inflexão foi no último trimestre de 2013,
O próprio ano 2003 já foi um ano, no nosso caso nós crescemos 21% em faturação, portanto já foi um ano, sobretudo no segundo semestre, foi um crescimento muito assinalável. Nós temos objetivos de crescimento de 20% em 2014, tendo fechado o primeiro trimestre com um crescimento de 36%, portanto estamos a fechar neste momento o primeiro semestre e, portanto, nós vamos ultrapassar o crescimento de 20% que nós tínhamos previsto inicialmente para este ano e, portanto, com toda esta procura, não só, porque às vezes falamos muito desta procura de fora, de reformados franceses, de Golden Visa, etc., mas uma enorme procura também que não existia de clientes portugueses, de clientes que durante 2 ou 3 anos paralisaram com a crise, com receio e agora tomaram a decisão de avançar e, portanto, estão a ver, perceberam todos que se calhar comprar hoje em dia vão comprar muito melhor do que vão comprar daqui a 1 ou 2 anos e, portanto, daqui a 1 ou 2 anos muita gente irá arrepender-se de não ter comprado 1 ou 2 anos antes. E eu digo... Mas o mercado do arrendamento também se tornou mais dinâmico do que anteriormente, também com a nova lei das rendas e com o facto dos spreads na banca estarem altos. Olha, o mercado do arrendamento cresceu, no nosso caso, para ter uma ideia, 89% de 2011 para 2012. Mas de 2012 para 2013 não cresceu. Portanto, o arrendamento, no nosso caso, representa 1/3 das transações, 2/3 são de compra e venda, portanto, a maioria continua a ser compra e venda. As pessoas continuam a dirigir-se às nossas lojas tendo como primeira opção a vontade de comprar a casa, enfim, é muito cultural do sul da Europa. E, portanto, o crescimento até de crescer, as transações atualmente no primeiro trimestre, por exemplo, este ano, até são um bocadinho, de arrendamento, são um bocadinho inferiores às do ano passado. Portanto, cresceu muito, estabilizou e agora estamos com um pequeno decréscimo, porque o crédito à habitação também está a crescer. Portanto, as pessoas estão a voltar progressivamente. Enfim, eu acho que não quero entrar aqui em excesso de otimismos, mas eu penso que estamos, enfim, o mercado está no bom caminho, estamos a encontrar um mercado como já não encontrávamos há alguns anos. Miguel Poasson, muito obrigada por este retrato ao setor imobiliário e também à Era em Portugal. Muito obrigado.